impossível. Nós servimos a um Deus que tem o controle de todas as coisas, Criador do universo e que nos conhece melhor do que ninguém. O ser humano nos conhece em parte, mas Deus, Ele nos conhece por completo. Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, entende os nossos pensamentos. O salmista Davi, ele vai expressar em um dos seus cânticos, se você observar comigo em rápido tempo, para a gente ganhar tempo, o Salmo de número 37, Salmo de número 37, se não me recordo mal, me vem na mente esse salmo agora, mas é isso mesmo. Salmo de número 37, a partir do verso 1 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Quando nós observamos este cântico de Davi, Davi também, ele vai narrar em um dos salmos em melodia, falando a respeito de um personagem chamado Asaf. Asaf, certa vez, ele começou a observar a prosperidade do ímpio. E quando ele olha para o que o ímpio estava adquirindo, a Bíblia vai dizer que quase ele se desviava. Mas quando ele foi ao templo, ele foi renovado por Deus. É importante que nós não cometemos este erro. Depois você leia a partir do Salmo de número 70 e você vai entender o que eu estou falando. Asaf não era qualquer pessoa. Asaf era alguém que cuidava da melodia dentro do templo. Mas certo momento Asaf começa a olhar para a prosperidade do ímpio. É um perigo enorme quando nós começamos a olhar para o ímpio. E por que o ímpio tem isso? E por que nós que professamos a fé, estamos na presença de Deus e falta muitas coisas? Mas é porque, meus queridos, é importante que nós entendamos: o nosso tesouro não é aqui, a nossa riqueza não é aqui, aonde o ferrugem e a traça destrói, mas a nossa riqueza está nos céus. E nós temos que entender esta verdade, meus irmãos. Nós temos que olhar para os céus. Assim como o salmista também expressa no Salmo de número 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não olhe para um lado, também não olhe para o outro, olhe para o autor consumador da sua fé. Olhe para Cristo Jesus. O verso de número 2 diz assim: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Porque, meus irmãos, é importante que você entenda isso. Há muitas pessoas que são apegadas ao materialismo. O ímpio, ele olha para o materialismo, e alguns até dizem: o Deus meu é o meu dinheiro, o meu Deus é a minha riqueza, o meu Deus é tudo quanto eu estou construindo, esquecendo-se ele. E a partir do momento em que o fôlego de vida vai embora, a gente não leva nada daqui, mas a gente vamos comparecer diante da presença de Deus. É importante que nós, irmãos, entendamos uma coisa: a maior riqueza que existe na nossa vida é a nossa salvação. A maior riqueza que existe na vida de um ser humano é servir a Cristo, é entregar totalmente a sua vida a Cristo e se preparar cada dia para entrar nos céus. Não faça como Asaf, vai olhar para a prosperidade do ímpio para que você não desvie seu pé da presença de Deus, mas que você possa olhar para Jesus Cristo, aquele que vai te conduzir às mansões celestiais. Glória a Deus. O verso de número 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Em outras palavras, o salmista Davi na melodia está dizendo aqui sobre o cuidado de Deus. Faça o bem. Mesmo que nós sabemos que Saul perseguiu Davi, Saul fez de tudo para destruir Davi, mas Davi reteve a sua fidelidade. Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul,
cortando até um pedaço do seu manto, provando que chegou perto de Saul. Mas ele disse assim: eu não vou de maneira alguma, na nossa palavra, tocar no ungido do Senhor. Ele disse: sai de mim tocar no ungido do Senhor. Porque ele sabia que mesmo Saul estando em rebeldia, mesmo Saul ainda estando no reinado, em rebeldia ao Senhor que lhe colocou para reinar, mas era ungido. E por ser ungido, quem tratava com ungido era Deus. Glória a Deus. E nós vamos observar que o reinado de Saul não foi muito longe. E Deus já estava preparando alguém para reinar no lugar dele. Porque é sempre assim. Quando a gente não cumpre o chamado de Deus como tem que cumprir, irmão, Deus sempre vai colocar alguém em nosso lugar. Nós não somos insubstituíveis. Jesus provou isso na sua palavra. A própria palavra diz categoricamente. 1 de Samuel, capítulo de número 16, se não me foge a memória, vai falar a respeito disso, que Deus rejeitou a Saul. E quando Deus rejeitou a Saul, o Senhor encontrou a Davi. O que me chama muito a atenção é que não chamou Davi de toda maneira. Não, a Bíblia diz que Davi era esforçado. A Bíblia diz que Davi ele cuidava das ovelhas. Davi entrava a batalhas que ninguém via. Porque é assim na vida do cristão. É assim na vida daquele que serve a Deus. Às vezes nós enfrentamos batalha que ninguém vê. Quando o filisteu se levantou contra o povo de Deus e os exércitos ficou amedrontado, o homem disse assim: manda um somente para que lute com um dos meus soldados, pensando ele que era um soldado qualquer. De repente se apresenta Golias, um homem de tamanha estatura. Manda que venha um e lute com ele. Se este tal homem vencer, nós serviremos ao Deus que vocês servem. Porém, se este homem ser derrotado, vocês servem a gente. Ninguém se colocou ao dispor para lutar. Davi olha e fala assim: quem é esse circunciso aí para afrontar o exército do Deus vivo? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Quando nós temos convicção, meus irmãos, do Deus que nós servimos, não tem nada que nos amedronte. Não tem nada, meus irmãos, que possa tirar a nossa fé. Isso é interessante que eu possa falar nesses minutos aqui. Davi agora chega diante de Saul e fala: olha, me permite ir lá lutar com Golias. Alguém olha para Davi, menospreza pela sua estatura, pelo seu tamanho. Davi não entendia de espada, Davi não entendia de escudo, Davi não entendia de guerra, mas Davi tinha o Deus que habitava nele. Glória a Deus. Davi tinha a convicção que Deus era com ele. E de repente Saul olha para ele e imediatamente Saul não entendeu e até rejeitou a proposta de Davi. Porém, quando Davi diz assim para Saul: meu rei, em algum momento eu estava num campo cuidando das ovelhas. Veio um leão para tentar destruir a ovelha. Eu peguei este leão e o matei. Veio um urso também, rei. E eu peguei esse urso e matei ele para defender a ovelha. Na mente de Saul, se um jovem desse mata um urso que tem tanta força, mata um leão que tem tanta força, é porque essa força não é dele. Essa força vem do Deus vivo. Glória a Deus. E agora, meus irmãos, Saul permite que Davi vá. Davi desce agora até um ribeiro. E quando Davi chega no ribeiro, a Bíblia quem diz, não sei o que estou falando, ele escolhe 5 pedras, coloca no seu alforje e vai até Golias. Mas antes disso, Saul disse: olha, como que você vai desta forma? Coloca aqui a minha vestidura, coloca aqui a minha veste de guerreiro, pega essa espada. Quando Davi coloca
a vestimenta de Saul, primeira coisa, não dava para ele porque não era na medida. Segunda coisa, roupa de desviado não cabe em quem é crente. Saul já estava desviado faz tempo. E quando Davi pega a espada, Davi sentiu dificuldade de levantar a espada de Saul. Presta atenção, isso é interessante. Mas quando Davi vai até Golias, e que Golias até chama ele de cão, é que manda. É este aí. Sou eu por acaso um cão? Para que tu venha a mim com pedras, pau. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui, para vocês entenderem o que eu quero falar. Golias não sabia quem estava na vida de Davi. Tem pessoas que às vezes nos menosprezam porque não sabem quem está conosco. Às vezes tem pessoas que olham para a gente e pensam que a gente são qualquer pessoa, porque não sabe quem é que habita em nós. E quem habita em nós é o Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, por intermédio do Espírito Santo. Glória. Mas a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Glória. E nesse momento agora, irmão, ele pega uma pedra. E sabe o que acontece? Ele coloca no sol, afoge e gira. Irmão, segundo os historiadores, os pesquisadores, o capacete de Golias não era um capacete qualquer. Era um capacete totalmente fechado. E só tinha uma única brecha. Era na sua testa, na sua ponte. A parte que tinha aqui era fechada aqui, mas tinha as perfurações para respirar. E Davi, quando gira a pedra e lança ela, o Deus Todo-Poderoso, o Deus forte, assim como Isaías revelou, dizendo que ele era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O Deus forte adentra aquela pedrinha e vai em direção, porque não foi a força de Davi, mas foi a força do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Na obediência e na fé que Davi tinha. Quando aquela pedra toca até a testa de Golias, imediatamente Golias cai, totalmente apagado. Agora olhe para cá, porque Davi teve dificuldade de pegar a espada de Saul. Davi teve dificuldade de ficar com a vestimenta, não cabia nele, ele achou pesada. Mas o mesmo Deus que foi naquela pedrinha para jogar Golias no chão, foi o mesmo Deus que deu a força para Davi pegar a espada de Golias, que não era uma espada qualquer, era uma espada pesada, e com um único golpe degolou e arrancou a cabeça de Golias fora. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando há Deus na vida de alguém, essa pessoa igual não é uma pessoa qualquer. Há uma força maior que nos movimenta por Glória a dentro. Deus. Há uma força maior que nos coloca de pé nas horas incertas da vida. Há uma força maior, irmão, que está conosco quando muitos nos abandonam. Há uma força maior que está com você quando muitos não te entendem, não te compreendem. Há um Deus poderoso que habita dentro de você. E o mesmo Deus que operou na vida de Davi é o mesmo Deus que opera na sua vida hoje. Glória a Deus. Apenas creia. Mas deixa eu concretizar aqui o verso que lemos. O verso de número 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te considerará o que deseja o teu coração. A expressão deleita-te também no Senhor está dizendo assim: agrada-te no Senhor. Quando você se agrada no Senhor, você acredita nele, Ele vai fazer aquilo que você menos espera. Aí o verso 5, que é tão conhecido, irmão, e tão pronunciado, mas tem uma revelação profunda: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando a Bíblia diz entrega o teu caminho ao Senhor, está falando assim: creia, acredite, tenha tão somente confiança em Deus, que no teu caminho, se você entregar o teu caminho ao Senhor,
neste caminho, todo tropeço que aparecer na tua frente, o Senhor tira. Toda cova que cavarem para você cair, o Senhor te livra. Por quê? Porque tu entregou o teu caminho, então Ele te guia, Ele te protege, Ele te livra. Você não é qualquer pessoa. Eu disse lá em Batateiras e falo aqui: você não é qualquer pessoa. Você é imagem e semelhança do Deus vivo. Ele te marca, Ele te livra e Ele te protege. Você diz.